Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor. Que bom que nós estamos mais uma vez reunidos como igreja do Senhor para desfrutar daquilo que Deus tem para nós nesta quarta-feira. Que bom que você está conectado. Quero aqui agradecer a sua presença, agradecer vocês que já estão aí compartilhando as nossas mensagens. Você que ainda não é inscrito, você que está me assistindo e não é inscrito, se inscreva no canal da IBAN Boca do Rio e compartilhe a palavra do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração? Você que está em casa, baixe sua cabeça, feche os seus olhos. E esse é o momento em que nós vamos falar com Deus. Esse é um momento em que nós vamos nos dirigir ao nosso Deus Todo-Poderoso. É um momento de reverência, onde nós vamos pedir a Ele a orientação nesses dias difíceis. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais essa noite. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias, estamos aqui conosco, reunidos. Obrigado, Senhor, por cada um que representa a sua família. Ó Deus, aonde quer que eles estejam, obrigado, Senhor, por aquelas pessoas que estão conectadas, Senhor, não apenas em Salvador, na Bahia, mas em todas as cidades, em todos os lugares do Brasil e do mundo. Ó Deus, pedimos que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre cada família, protegendo, Pai, nos livrando de todo mal. Ó Pai, nessa noite fala aos nossos corações, de maneira que nós possamos ouvir, compreender e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Amém. Amém. Deus abençoe. Irmãos, eu sou o pastor Marcos Chevinski e nós nessa noite iremos compartilhar e meditar naquilo que Deus trouxe ao meu coração e eu quero aqui compartilhar com os irmãos. Nós iremos então, nessa noite, falar aí do livro de Êxodo. Peço que você então abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 32 e nós vamos refletir numa passagem que é conhecida. O título em algumas Bíblias diz o bezerro de ouro. Então essa passagem é algo que me chama muita atenção. Essa meditação, irmãos, nós recebemos no grupo de oração, o GOI, tá certo? E todo dia alguém posta uma meditação, uma palavra, e Gilza me passou essa passagem, diz, olha, Max, que interessante isso. E eu comecei a ler e Deus começou a me falar ao meu coração sobre essa passagem. E eu quero nessa noite também, assim como foi compartilhado comigo, o Goi compartilhou conosco, eu também quero compartilhar com toda a igreja e com vocês que nos assistem. Nós vamos então preparar aí a sua Bíblia, preparar aí o capítulo 32 e nós vamos ler do verso 1 até o verso 6, tá ok? Do verso 1 até o verso 6. Mas antes de nós iniciarmos a leitura, é importante que a gente tenha aí uma noção aonde nós estamos nesse cenário aonde Moisés está conduzindo o seu povo. Então, a serpente do deserto é uma história contada no capítulo 32. Eu quero voltar só um pouquinho, relembrar os irmãos do contexto, para que você fique aí sintonizados. Então, lá em Êxodo capítulo 24, irmãos, Moisés subiu o Monte Sinai. Deus chama Moisés e diz, olha, eu vou te passar aqui as orientações. No capítulo 24, você veja que nós estamos vindo de trás para frente. Então ele subiu o Monte Sinai e Deus não apenas vai passar as tábuas da lei, como a gente já conhece, mas também todos os detalhes da antiga aliança. Avançando um pouco, entre o capítulo 25 e o capítulo 30, aí nós temos aqui a parte onde Deus passa para Moisés toda a orientação a respeito do tabernáculo, do sacerdote, das ofertas, dos sacrifícios, né? Toda a orientação que Moisés vai receber ali. Então, começou no capítulo 24, estamos no 25, avançando para o 30. Quando eu chego no capítulo 31, já no finalzinho do capítulo 31, eu vou ler para vocês aqui, finalzinho do 31, verso 18. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, é só olhar para o lado, você vai ver. Verso 18. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as tábuas da aliança, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Então nós começamos do capítulo 24 e estamos agora
aqui no capítulo 31. Então, qual é o cenário? Moisés está no alto do monte recebendo essas orientações. Moisés está no alto da montanha recebendo, então, essas orientações, não apenas com as tábuas da lei, mas todo o cerimonial. Moisés estava recebendo ali a instrução. Quanto tempo durou isso? 40 dias e 40 noites, né? Um período de 40 dias. E o povo ficou no acampamento, na base, no pé da montanha do Monte Sinai. Ok? Então vamos fazer a leitura e você vai acompanhar a partir do verso 1 do capítulo 32. Diz assim a palavra do Senhor. E o povo, ao ver Moisés, que demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses, para que nos conduzas, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Verso 2. E respondeu-lhe Arão: tire os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e filhas, e tragam a mim. Verso 3. Todos tiraram os seus brincos de ouro e levaram até Arão. E o verso 4, ele os recebeu e fundiu, transformando tudo em um ídolo e modelou na forma, com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Verso 5, vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Verso 6. E na manhã seguinte ofereceram holocausto e sacrifício de comunhão, e o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a farra. Fizeram ali uma grande festa. Vamos orar? Pai, está aqui a sua palavra, Deus. Foi isso que o Senhor fez com seu servo Moisés, quando o Senhor chama ele no Monte Sinai para passar as orientações. Nessa noite, ó Pai, nós pedimos que o Senhor também passe para nós as orientações, passe para nós, Senhor, o entendimento daquilo que o Senhor quer que a sua igreja e que cada crente, que cada cristão faça, Senhor, aqui enquanto vivemos nessa terra. Nos oriente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nota, irmãos, que Moisés sobe o monte e lá permaneceu um período de 40 dias. Você sabe que a palavra quarentena vem de 40 dias, né? Quarentena vem de 40 dias. E aí eu fico olhando essa passagem, me chama a atenção, porque Moisés, enquanto estava recebendo lá a instrução, o povo ficou sem fazer nada, sem nenhuma ação, 40 dias acampado. Então nós vamos refletir a respeito desse capítulo, e desse capítulo, do verso 1 até o verso 6, eu quero tirar pelo menos duas lições importantes. A primeira dela, é preciso confiar no tempo de Deus. Vou repetir, é preciso confiar no tempo de Deus. A segunda lição que nós vamos aprender nesse texto, que é preciso esperar o agir de Deus. Esperar o agir de Deus. Então, irmãos, confiar e esperar são duas coisas que nós, seres humanos, temos certa dificuldade, sobretudo para aquelas pessoas que são ansiosas. Você que está me vendo aí, você é ansioso? É ansiosa? Escreva aí nos comentários, nos dizendo se você é ansioso. Muita gente. Eu confesso aos irmãos que eu tenho uma dificuldade. Eu confesso aos irmãos que eu tenho uma dificuldade de esperar pessoas. Se eu marco com você às 8 horas, é 8 horas. Eu não gosto de chegar atrasado de maneira alguma e também não gosto de esperar. Então eu fico pensando essas pessoas 40 dias no acampamento, né? E Moisés não disse que ia ficar 40 dias. Ele subiu e não disse quando voltaria. Uma coisa é você saber que tem 40 dias para esperar. E aí você olha e diz, olha, agora só falta 15. Agora só falta 10. Mas ele não disse. Subiu o monte para receber então a orientação divina e não voltou mais. E os dias se passaram. E aquele povo começa agora a ficar impaciente, inquieto. Lembra muito nós aí nesse período de pandemia, né? Lembra nós nesse período de quarentena,
Nós não sabemos quando isso vai acabar. Lembra no início, o ano passado, em março do ano passado, quando tudo isso começou? E nós achávamos então que seria por alguns meses. Depois achávamos que talvez levaria mais de alguns meses, chegando a 6 meses. Quando passou de junho, nós então entramos numa situação em que falamos, então em dezembro acaba. Na virada do ano acaba. Irmãos, nós estamos em março de novo e não há previsão dessa pandemia e desse momento terrível em que a humanidade está vivendo passe. E o povo está impaciente, e as famílias estão impacientes, e os comerciantes, os empresários, a indústria está impaciente, e o pai de família que está desempregado está impaciente, e todos nós estamos angustiados e impacientes, esperando uma solução, esperando uma resolução que agora não veio. 2 lições: confiar no tempo de Deus e esperar o agir de Deus. 2 coisinhas que são extremamente difíceis de a gente conseguir fazer. Vamos aqui analisar esse texto, né? Eu fico pensando que 40 dias tem todo um significado, né, irmãos? Jesus, quando foi tentado, foi levado ao deserto, ele ficou 40 dias e 40 noites. Ou seja, Jesus também ficou em quarentena. Não é interessante? Moisés, como nós acabamos de ver aqui, no finalzinho do capítulo 31, ele também ficou 40 dias e 40 noites no monte, estava em quarentena. O apóstolo Paulo também ficou, só que ele ficou 4 anos, né, no deserto da Arábia, que ninguém sabe o que ele ficou fazendo lá, ficou também na sua quarentena. Parece que a Bíblia tem esse espaço de tempo em que Deus está ensinando alguém ou ensinando uma nação. O povo em que Moisés conduziu ficou 40 anos no deserto para aprender uma lição. Então eu tenho dito isso, que há um propósito nessa quarentena, há um propósito nessa dificuldade, e nós estamos aprendendo, ou supostamente aprendendo, né, alguma lição aí. O verso 1, irmãos, diz que o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, agoniou-se, angustiou-se. E eles então formaram em comitiva e chegaram para Arão, o irmão de Moisés, dizendo: ele não vem. Tem notícia dele? Quando ele vai voltar? Quando a gente tem uma solução? Arão não tinha as respostas. É interessante porque o povo chega e diz: olha, aquele homem que nos conduziu e nos tirou do deserto, ou do Egito, nós não sabemos dele. Você veja que Moisés aqui perdeu até um nome próprio. Eles não chegaram e falaram: olha, aquele grande líder, aquele homem de Deus, que tanto fez, que tanto se esforçou, que nos conduziu, saindo então do Egito, né? Eles não falaram isso, eles falaram: aquele homem. Você veja como é que é a coisa? Perdeu a consideração. Moisés então ali já não tinha mais a consideração e o respeito do povo. Aquele homem, aquele que nos tirou de lá, ele não está aqui, ele não deu resposta, ele nos abandonou. Às vezes nós também, no meio da angústia, irmãos, não tendo resposta imediata no nosso tempo, porque queremos tudo no nosso tempo, ou não é verdade? Às vezes nós temos a sensação que Deus também nos abandonou. Poxa, Deus não dá resposta, eu tenho orado, alguns dizem eu tenho jejuado, e Deus não dá resposta. E aqueles homens então, e aquela população, começou a pressionar Arão, e disse: Arão, você é o 02 dessa comunidade. Moisés não vem. Moisés até agora não deu resultado. Vem e faça para nós deuses para que nos conduzam. Pois Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito, até agora a gente não sabe o que aconteceu. E Arão, nem você sabe. Então imagine a pressão que Arão não sofreu no decorrer de 40 dias. Porque uma coisa, meu amigo, minha irmã e meu irmão que está me vendo agora, uma coisa é você ficar em quarentena aí na casa onde você vive. Quem sabe você tem aí um conforto. Quem sabe você tem uma televisão, você tem aí um smartphone. Quem sabe você tem aí livros. Quem sabe na sua geladeira você tem o que comer. Outra coisa é o povo que vivia em barracas, aonde no deserto fazia muito frio à noite, aonde tinha escassez de água, aonde não tinha chuveiro, não tinha banheiro.
não tinha nada. As crianças brincando no deserto, naquele sol se queimando, tomando insolação. Já não tinha, quem sabe, recursos. E o povo começa a pressionar. Irmãos, a massa do povo, o povo quando começa a se agitar, não é fácil controlar, né? Você veja aí nessas manifestações, vocês vejam aí nessas festas clandestinas, em muitos casos, a polícia não pode nem intervir porque a população é maior que o efetivo da polícia. Então é melhor não se meter em confusão, porque a massa de pessoas, muitas pessoas ali pressionando e Arão ali naquela situação. Não tinha uma resposta efetiva. E o povo pressiona, quer resposta. Parece que eu estou vendo essa cena se repetindo hoje, nos nossos dias. O desespero deles era tamanho. E eles queriam uma resposta, eles queriam ter uma orientação. E pressionaram, então, Arão a fazer isso. É preciso, então, irmãos, confiar no tempo de Deus. É o tempo de Deus, não o nosso tempo. Eu sei que está doendo, eu sei que você está, quem sabe, desempregado, eu sei que a situação é difícil. E nós falamos, Senhor, tem que ser hoje. Alguns dizem assim, vou lhe dar até o final de semana, viu, Deus? Nós não podemos fazer isso, irmãos. Isso não existe. É o tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas sobre a face da terra. Há um tempo para nascer, há um tempo para morrer. Há um tempo para juntar pedra, há um tempo para espalhar pedra. Há um tempo. E esse tempo tem que ser o tempo de Deus. Não é o nosso tempo, irmãos. Mas a agonia, a dor, a angústia, o medo, o sofrimento faz com que nós tenhamos atitudes estranhas. Irmãos, vocês acompanharam, eu até comentei aqui, a notícia que saiu nos Estados Unidos de duas jovens que se disfarçaram de velhos, de idosos, para tomar vacina. Nós estamos vendo pessoas furando a fila, nós estamos vendo autoridades, gente que furando a fila, no desespero, fazendo coisas horríveis. Horríveis. E aquele povo pressiona. E respondeu Arão, verso 2, tire os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam a mim. E todos entregaram o que tinha de mais precioso. Quando nós estamos precisando, quando nós estamos na agonia, irmão, se te pedirem ouro, você dá o ouro. Se te pedirem seu carro, você dá o carro. Quando você está precisando, está desesperado, quando você tem aquilo como última esperança, o povo não aguardou a Deus, um povo que já tinha visto grandes milagres, o mar se abriu, a nuvem durante o dia, dando sombra para eles, o fogo, a coluna de fogo dando calor à noite, eles esqueceram de tudo isso. Quando as dificuldades vêm, normalmente nós esquecemos das bênçãos que Deus já fez em nossas vidas. Não é impressionante uma coisa dessa, irmãos? Eu fico aqui pensando, será que isso não acontece em nossos dias? Será que nós não esquecemos as bênçãos que Deus fez? E nós queremos ser abençoados, e nós queremos e agora, nós queremos agora. E aquele povo então esqueceu de Deus, aquele povo então começou a trocar as bênçãos de Deus, trocar a adoração ao Deus verdadeiro, ao único Deus verdadeiro, e queriam agora outros deuses. E Arão então faz um bezerro de ouro, com aquele ouro arrecadado. Ninguém reclamou de dar o seu ouro. Ninguém disse, não, eu não vou dar, isso aqui é um metal precioso, isso aqui é herança. Não, arrancou os brincos das esposas, dos filhos, deram todo o ouro que tinham. E ali foi derretido, foi fundido e foi feito ali um bezerro de ouro. Você veja como que é o ser humano. No desespero, na fã de conseguir, as pessoas não se importam. Quem não daria todo o dinheiro que tem, quem sabe, para passar na frente, para tomar essa vacina? As pessoas, às vezes, irmãos, no desespero, achando que seria a solução para a sua vida, faz coisas absurdas e trocam a glória do Senhor, trocam o Deus Todo-Poderoso por coisas. Verso 3, todos tiraram os brincos de ouro
E levaram Arão. E ele recebeu, verso 4, e fundiu, formando tudo em um ídolo. Ídolo. Será que nós não estamos fazendo isso? Tirando a adoração a Deus e transformando num ídolo? Não, eu não adoro a ídolos, pastor. Eu não adoro a ídolos. Vamos aqui aprender nessa noite o que é idolatria. Idolatria. Você sabe o que é idolatria? Escreva aí nos comentários o que é idolatria. Porque foi o que Arão fez. O povo agora não confiava num Deus invisível. O ser humano parece que tem que tocar em alguma coisa. É por isso que algumas denominações trabalham a mente do povo, dizendo: traga aqui uma foto, traga aqui um travesseiro, uma roupa, traga aqui um lençol. É por isso que tem denominações vendendo rosa ungida, amuletos. O povo quer ter algo na mão para ver. Isso é falta de fé, irmãos. O nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro. E a fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que nós não vemos, mas sabemos que existe, sabemos que está ali. E o povo não, o povo quer algo que dê para tocar, dê para segurar. E alguns seguram crucifixos, rosários, alguns... Eu estou falando aqui, irmãos, da cristandade. Cada um tem um amuleto. Lembra que há um tempo atrás se colocava os copos de água em cima dos aparelhos de rádio? Até hoje se tem aqueles que levam óleo ungido, amuletos. O nosso Deus é um Deus capaz de curar à distância. Lembra-se quando Jesus foi então abordado porque um centurião estava ali com um funcionário doente. E Jesus disse: eu vou na sua casa. E o centurião disse: não, Senhor. Eu também tenho homem sobre minha autoridade. Se eu mandar ele fazer, ele faz. Dê uma ordem, dê uma palavra. E Jesus ficou admirado com aquele centurião. Ele disse: nem em todo Israel eu vi homem com tamanha fé. Lembra do barco que balançava, em que Jesus estava repousando atrás no barco, e os pescadores, os discípulos, os apóstolos começaram a dizer: nós vamos morrer. E acordaram Jesus e disse: Senhor, não te importa que nós vamos morrer? E Jesus acorda, parece que estou vendo a imagem, Jesus espreguiça, e diz: homens de pequena fé. Será que nós precisamos aprender com o centurião? Em que nosso Deus, basta olhar, basta dar uma palavra, nós não precisamos ter nada na mão. Mas aquele povo chega para Arão e diz: Moisés, aquele homem que a gente podia ver, agora a gente não está vendo. Moisés não está aqui, nós estamos perdidos. Eles não confiavam em Deus, eles confiavam em Moisés. Moisés não estava, a casa caiu. Olha que coisa engraçada, interessante. Será que nós não somos assim? Tem muita gente confiando em pastor, em pregador. Tem muita gente confiando em coisas. Isso é idolatria. O que é idolatria? A palavra idolatria era uma palavra composta. Vem do grego, e essa palavra então é dividida em duas partes. Vamos lá. No grego seria idolon, no grego, que significa ídolo. E latria, no grego, é latreia. Idolon, latreia. É a pronúncia em grego. É uma palavra composta. Ídolo e latria. Então, latria é a adoração. Ídolo significa uma imagem, um corpo, é um objeto. O ídolo é um objeto. Então, esse microfone poderia ser um ídolo. Não importa o formato. É um objeto, um corpo, alguma coisa palpável. Isso é um ídolo. E aí nós temos na televisão aí um programa chamado Ídolos, né? E nós vemos pessoas idolatrando coisas e pessoas. Idolatria significa adoração. Latreia significa serviço sagrado.
prestar culto, adoração. Idolatria é adoração, é prestar culto a coisas ou a pessoas. Idolatria. E se você quiser saber mais, existe ainda mais duas formas. Existe a forma chamada dulia. O que é a dulia? É o culto, é a veneração prestada a santos. Dulia. E existe ainda uma outra categoria chamada hiperdulia. É a veneração especial dedicada à Virgem Maria. Hiperdulia. E aí alguns dizem, não, eu não sou idólatra de Maria. Isso é uma hiperdulia. É um jogo de semântica, né? Quando você se ajoelha, quando você ora para uma pessoa, ora, não é intercedendo por ela, é pedindo ajuda que ela interceda. Irmãos, só há um. A palavra de Deus diz que eu sou o caminho. Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Qualquer oração, seja um santo de cerâmica, de gesso, de madeira, de barro, de ferro, não importa. Não importa. Chama-se idolatria. Isso é idolatria. Êxodo capítulo 20, verso 4 e 5. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhum idelon, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, na água ou debaixo da terra. Não te prostrará diante deles e nem lhe prestará culto e nem lhe prestará olatreia. Idolatria. A Bíblia é clara, irmãos. E aí o ser humano começa a colocar a palavra dulia. Talvez venha da palavra, você conheça como adulando. Sabe quando alguém diz, olha, eu vou adular fulano, eu vou agradar a fulano. Adulação, bajulação, dulia. É quando você, então, está fazendo um culto, você está venerando. E para dar a desculpa, dizem, eu não estou adorando. Adoração é diferente do que veneração. Me faça um favor, irmãos. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Nenhuma imagem, de nenhuma coisa, seja do céu, da terra, do ar ou debaixo da terra. Nada, irmãos. Não. Nós temos um único Deus. E aquele povo esqueceu do Deus verdadeiro. E aquele povo então chega para Arão e pressiona Arão. E não foi uma, é uma massa de povo. E Arão então diz, então traga aí o ouro. E eles não pestanejaram, eles deram o seu melhor em favor daquele bezerro de ouro. Ô irmãos, às vezes eu fico pensando que nós precisamos rever a nossa conduta. Às vezes nós damos o nosso melhor para outros deuses. Nós damos o nosso melhor para um carro, nós damos o nosso melhor para o nosso trabalho, nós damos o nosso melhor para os nossos filhos. Eu não estou dizendo que isso é errado, não. Temos que cuidar dos filhos, marido, esposa, pai, mãe, está tudo certo. Mas quando você coloca eles acima de Deus, me perdoe, vou ter que falar a verdade, isso é idolatria. Lembra daquela passagem que Jesus estava numa casa e vieram alguns e disseram, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E Jesus olha para aquela multidão e diz, quem é a minha família? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Meus irmãos estão aqui, são aqueles que fazem a minha vontade. Com isso, eu não estou dizendo que você tem que virar, não. Cuide do seu pai, honra seu pai e sua mãe. Isso tem uma promessa de bênção na sua vida. Cuide dos seus filhos, mas às vezes, irmãos, nós cuidamos mais de pessoas ou mais de coisas do que o próprio Deus. E a palavra de Deus nos orienta, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas, ou todas essas coisas, vos serão acrescentadas. Às vezes, irmãos, nós nos escondemos. Alguns se escondem atrás de uma palavra, da palavra, quem sabe, transformada, de uma semântica. Alguns, eu não estou dizendo, irmãos, que você precisa agora jogar tudo para o alto. Não, não é disso que eu estou falando.
Eu estou falando que você deve ter o Senhor em primeiro lugar. Tem gente que adora coisas. Você quer ver uma coisa? A palavra de Deus, a sua Bíblia. Você está agora com a sua Bíblia aberta aí na sua casa, amém? Ou com o seu telefone. As pessoas levantam de manhã e a primeira coisa que fazem é olhar para o telefone celular. Ah, pastor, mas no celular está o meu despertador. Ok. E depois que você cancela o barulho do despertador, você levanta e corre a ler sua Bíblia? Você lê um versículo de manhã, você medita na palavra de Deus, ou você pega seu celular? Quem sabe vai para o banheiro, quem sabe vai tomar café, e não consegue largar desse celular. Não é idolatria? Você busca o Senhor em primeiro lugar? Você tem Deus em primeiro lugar na sua vida? As pessoas procuram gurus, psicólogos, amigos, pedindo palpite, pedindo conselho, mas não buscam a palavra do Senhor. Por que fizeram um bezerro? Por que Arão fez um bezerro? Porque esse povo antes era escravo do Egito, e no Egito o seu principal deus, entre tantos outros, era um touro. Não tinha, quem sabe, ouro suficiente para fazer um touro, fizeram ali um bezerro. Eles tinham então um costume de adoração, um costume do Egito, um costume do mundo. Sabe, irmãos, há pessoas que idolatram coisas. E nós que estamos aqui na presença do Senhor precisamos consultar o nosso coração nessa noite. Você tem adorado o Senhor? Você tem se dedicado tão somente a Ele? E Ele está em primeiro lugar na sua vida? Será que você não tem colocado outros deuses à frente de Deus? Você abre mão ou abriria mão de algum benefício material para adorar a Deus? Há pessoas que dizem, eu não vou para a igreja à noite porque... E aí as desculpas estão imensas. Pastor, nós estamos em pandemia. Ok, agora nós estamos em pandemia. E quando eu não estava? E mesmo em pandemia, é só olhar quantos estão nos assistindo agora. Estamos falando da palavra de Deus. Você está no conforto da sua casa me vendo. É só olhar quantos estão conectados, quantos querem. Sabe, irmãos, nós temos que realmente ser honestos com a gente. A gente tem buscado a Deus? Será que nós não estamos trocando Deus por outros deuses, como fez esse povo? Porque às vezes há uma demora. A dificuldade é saber, Deus autorizou ou Deus não autorizou? Sabe por que será? Porque a gente não sabe. Porque nós temos dificuldade de ter intimidade e santidade perante Deus. Quando nós estamos em santidade, em comunhão com Deus, nós temos sensibilidade nos ouvidos. Deus fala e nós escutamos. Às vezes você está tão agitado. Deus está falando com você, mas você não escuta. E aí vem o desespero. Aí o tempo se prolonga. Passou-se meses, dias. Há pessoas que estão, quem sabe, procurando uma cura de uma doença. Há pessoas que estão procurando solução dos seus problemas e já tem anos. Quem sabe Deus já até autorizou a bênção, mas você não ouviu. Ou Deus não autorizou e a pessoa na agonia, querendo tanto, desejando tanto, Deus não autorizou. E a pessoa ouve qualquer coisa, alguém diz qualquer coisa, ele diz, foi Deus falando. É Deus confirmando. Pede demissão dos seus trabalhos, mudam, quem sabe, de emprego, entram em faculdade, saem de faculdade, se casam, se separam, compram, vendem, façam tudo dizendo, foi Deus que mandou. Será que foi Deus mesmo? A agonia da espera do tempo de Deus é tamanha que faz com que nós entramos então em um desespero e acabamos fazendo coisa por nossa própria conta, irmãos. E é por isso que nós vemos tantas pessoas em dificuldades. As pessoas tomam atitudes porque ela não aguenta esperar o tempo de Deus. Nós precisamos aguardar o tempo de Deus. É Ele que define o tempo. Cabe a nós esperar. Aquele povo no acampamento não esperou e disse aquele homem Moisés, nós não sabemos, faça para nós outro. Trocou Deus rapidamente. Tem gente que troca.
O nome disso, irmãos, é idolatria. Quando você coloca alguém ou alguma coisa acima de Deus. Como eu disse, nessa pandemia tem gente cortando a fila, tem gente fazendo coisas absurdas. Há pessoas que acham, presta atenção, que essa vacina é a salvação da sua vida. A ciência não está dizendo isso. A vacina não te garante que você não vai ser contaminado. O que ela está dizendo é que se uma vez sendo contaminado, os efeitos serão minimizados. A salvação só é em Deus. Ah, se Deus não proteger. Salmo 127. Eu tenho dito muito esse salmo. É em vão os trabalhadores edificarem a casa se Deus não edificar. É em vão o sentinela vigiar as cidades. É em vão se Deus não proteger a cidade, se Deus não proteger os seus filhos, se Deus não proteger a sua vida. Quem protege é Deus. Deus é o dono da vida. Amém, irmãos? Você está conseguindo compreender isso? Os idólatras. Existem idólatras crentes, sem saber que é idólatras. Paulo, quando escreve lá aos Romanos, no capítulo 1, verso 22 e 23, olha o que ele diz. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaro, quadrúpedes e répteis. Achando que é inteligente, achando sendo esperto, trocaram a glória de Deus por imagens, por coisas. Apocalipse, irmãos, tem aqui uma relação de quem não vai para o céu. Quem não vai para o céu? Quem vai ficar fora do céu? Apocalipse capítulo 22, verso 15. Depois eu quero que você pesquise aí na sua Bíblia. Ficarão de fora os cães. Não é os cachorros, não. Não são os pets, não. Os infiéis. Traduza cão pela palavra infiel. Ficarão de fora os infiéis, os que praticam a feitiçaria, os que cometem a imoralidade sexuais, os assassinos, os idólatras, todos que amam e praticam a mentira. Verso 5, Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro de ouro e anuncia: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Às vezes a idolatria está junto com a adoração ao Senhor. Com uma mão você adora o Senhor, com outra mão você adora outra coisa ou outras pessoas. Há pessoas adorando líderes. Há pessoas adorando políticos e por ele postam e fazem e agridem outras pessoas. Porque aquele homem ou aquele político é o mito, é o seu líder. Irmãos, o mundo está perdido. Verso 6. Na manhã seguinte ofereceram um holocausto, sacrifício de comunhão, e o povo se assentou para comer e beber, levantou-se para entregar ou entrar ou se folgar na farra. E Deus disse para Moisés: Moisés, desça agora, acabou a instrução, acabou a aula, desça, porque o povo está adorando o bezerro. E quando Moisés começa a descer o monte, Josué já estava ali, era o seu auxiliar, estava no pé da montanha. E Josué disse: Moisés, eu estou ouvindo sons. Eu acho que é som de batalha. Moisés olha para Josué e falou: ô Josué, isso não é canção nem de vitória, isso não é canção nem de derrota. Isso é uma algazarra, é festa. Se fosse hoje, Moisés diria: é um paredão, é uma festa clandestina, Josué. E Moisés chega lá, irmãos, e diz: Arão, o que você fez? E Arão diz: o povo me pressionou, o povo me obrigou, e eu fiz isso, isso e isso. E a Bíblia diz que naquele dia, Moisés então desfaz aquele bezerro. Moisés transforma aquele ouro em pó, dilui na água e faz o povo beber aquela água com ouro. Pode ler lá. E Moisés vai para a porta do acampamento e diz: quem está com o Senhor, vem para o meu lado. E os levitas rapidamente foram para o lado de Moisés. E Moisés disse aos levitas: vão
do início ao fim do acampamento, ande pelo acampamento e mate os infiéis. E naquele dia, diz a Bíblia, morreu mais de 3.000 homens, 3.000 vidas morreram, porque o salário do pecado é a morte. Tem gente que não consegue esperar, irmãos. Tem gente tão inquieta que não consegue esperar, que não consegue confiar em Deus. E troca de esposa, e troca de marido, e troca de emprego, e troca, é uma agonia, e sai da igreja, troca de pastor, e troca de canal, de YouTube, e procura pregador. Acalma seu coração. Talvez a sua agitação, talvez a sua inquietude, talvez o seu pânico não está deixando você ouvir a palavra de Deus. Quem sabe Deus até liberou uma palavra de bênção para a sua vida, mas você está tão agitado, tão agitada. Segundo ponto que eu quero trabalhar com os irmãos, é preciso então esperar o agir de Deus. Primeiro ponto que nós estamos aprendendo até agora é esperar o tempo de Deus. Segundo ponto que nós vamos aprender agora é esperar o quê? O agir de Deus. É Ele que faz, não é você que faz. O que fizeram aquele povo? Tomaram iniciativa, pressionaram Arão, e Arão pressionado pecou e fez o povo pecar. E naquele dia morreu mais de 3.000 vidas. Há uma consequência do erro, irmãos. Sabe, irmãos, eu fiquei pensando essa questão de esperar o agir de Deus. Eles tomaram iniciativa e se deram mal, fizeram errado. Lá no capítulo 15 de Gênesis, lembra da história de Sara e de Agar? Você lembra dessa história? No capítulo 15 de Gênesis, o Senhor faz uma aliança com Abraão. No capítulo 15, Deus disse que Abraão teria sua posteridade, seria grande como as estrelas dos céus, incontáveis. Deus faz uma aliança com Abraão. Abraão, você será agora alguém que vai ter muitas descendências. E Abraão se alegra. Capítulo 15. Se você for andar um pouquinho mais, já lá na frente, no capítulo 16, a partir do verso 3 e 4, você vai ler: e assim aconteceu, 10 anos depois de que Abraão ter chegado na terra de Canaã, Sara, a sua mulher, quem sabe já não aguentando mais esperar o tempo de Deus, Sara, sua mulher, tomou Agar, a egípcia, colocando o mundo de novo, e entregou como mulher do seu marido Abraão. Verso 4, e ele concordou, e tomou Agar, e com ela concebeu. A criada, quando viu que ficou grávida, o que aconteceu? Tornou-se arrogante para com a sua senhora. Interessante isso, né? Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz. A promessa foi feita por Deus. Você será pai de grande nação. Abraão esperando, mas às vezes a demora da promessa se cumprir. Lá vem nós, os seres humanos, tentando ajudar Deus. E ao fazer isso, irmãos, nós nos complicamos. Sara, então, de maneira impensada, já vendo ela velha, seu marido velho, e ela então faz o quê? Ela pega a sua escrava, a egípcia, e diz: Abraão, deite-se com ela, nós vamos ter um filho através dela. E Abraão concordou com essa loucura. E nós sabemos a consequência. No verso 4 diz que assim que aquela serva descobriu que estava grávida, imediatamente ela se tornou arrogante para a sua senhora. E foi assim a gravidez toda e trouxe grandes problemas, irmãos. Primeiro ponto que nós precisamos nessa noite aprender é esperar o tempo de Deus. É esperar e saber adorar a Deus durante a pandemia. Durante a pandemia. Segundo ponto que nós estamos aprendendo é esperar, irmãos, o agir de Deus. Deus tem o tempo dele e ele vai agir da maneira que ele bem assim desejar. E Deus sempre tem planos de bem para nós, planos de vitória, não de derrota. Deus quer sempre o melhor para nós. É como um pai que promete algo para o filho, né? Imagine aqui o pai prometendo aí, quem sabe, uma bicicleta para o seu filho. E o filho não aguentando mais a espera, né? Resolve então agora emprestar a bicicleta do vizinho. Ele vai ter a dele,
no tempo que o pai prometeu. Mas ele então, não aguentando essa espera, empresta uma bicicleta do amiguinho, do vizinho, e se arrebenta todo. E sofre um acidente tão terrível que não consegue mais andar, ficou paralítico. Essa atitude dele, quem sabe, em providenciar então a solução, imediatamente trouxe uma consequência terrível. Irmãos, é só um exemplo, é só uma ilustração, mas nós podemos aplicar isso a mim, à sua vida. Acontece todas as vezes em que nós não esperamos o tempo de Deus, não esperamos Deus agir e tomamos as nossas próprias iniciativas. Acalma seu coração. Deus tem falado isso ao meu coração. Deus tem falado ao meu para que eu, como pastor, me acalme diante dessa pandemia. Não é fácil para ninguém, irmãos. Não é fácil para ninguém. O que nós temos que fazer é aquilo que o Senhor disse: confie, confie. Salmo 37, 5. Confie no Senhor, entregue ao Senhor, e no mais, tudo Ele fará. E Deus não é homem para mentir. Vamos aguardar o tempo de Deus, na presença de Deus. Vamos olhar o nosso coração. Verifique, vigie se você não está trocando a glória de Deus, a adoração de Deus, o tempo para Deus. Se você não está dando isso para a Netflix, se você não está dando isso para o Facebook, se você não está dando isso para o YouTube e tantas outras coisas, adore somente o Senhor. Cuidado com a idolatria. Talvez você nem perceba. Talvez você esteja idolatrando coisas, pessoas, você próprio. Pode acontecer isso. Cuidado para que você não tome atitudes, irmãos. As promessas do Senhor vão se cumprir na minha e na sua vida. Amém? Você crê nisso, irmão? Você crê que as promessas que Ele tem para nós, coletivamente como igreja, as promessas que Ele tem para mim, pastor Marcos, na sua vida, vão se cumprir? É preciso então confiar no tempo de Deus. Quarentena é um tempo de fortalecer a nossa fé e não de desviar da fé, como fizeram aqui com Arão. Cuidado para que nesse tempo, né, você não coloque outras coisas no lugar de Deus. É preciso esperar o agir, irmãos. Preste atenção, espere Deus agir. Tenha certeza que é Deus que está falando com você. Porque quando Deus fala com você, quando Ele te manda, quando Ele te envia, quando Ele diz para fazer, pode fazer que vai dar certo. Às vezes nós tomamos a coisa de maneira precipitada, irmãos. Talvez Deus esteja falando com você nessa noite. Cuidado. Cuidado com a sua forma agitada. Eu quero tudo e quero tudo agora. Como crianças mal criadas, pirracentas, que não aguentam esperar. Aliás, eu estava falando hoje de manhã que nós estamos presenciando, lamentavelmente, uma geração que não sabe levar não. Que não sabe engolir um não. Essa geração é tão mimada que quer tudo e tudo na hora, do jeito, da maneira que quer. Vamos esperar o tempo de Deus? Vamos esperar o agir de Deus? Esse é um convite que eu faço a você. Que nessa noite o Senhor tenha falado com você. Que você receba essa palavra como sua. Você que nos assiste em casa, reflita nessa palavra. Leia o capítulo 32, vai no 33. Sonde, irmãos, o seu coração. Veja se não há idolatria de nenhuma espécie. Veja se você está dedicando o seu tempo, sua atenção, o seu louvor, a sua adoração a Deus e tão somente a Deus. Veja aí se as tuas agonias, se tua inquietude de alma e de coração e de espírito não está fazendo você tomar atitudes precipitadas. Verifique isso. Amém? Deus falou contigo nessa noite? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Uma mensagem que eu recebi do grupo de oração Emanuel, do GOI. Grande abraço à liderança do GOI. Deus abençoe. Continue mandando essas mensagens que inspiram o nosso coração. Deus falou muito comigo através dessa mensagem. Amém, irmãos? Nós vamos nos encontrar domingo, 10h30 e também às 19 horas online, ok? Então nós não estaremos no templo aguardando e cumprindo, irmãos, a determinação aí do governador e também a determinação, a orientação do nosso pastor presidente, pastor Abraão, que manteve então
até segunda ordem, até domingo. E domingo à noite a gente vai ver se há alguma mudança ou não. Então, vamos permanecer online, esperando, calma nessa quarentena, nada de correr para lá e para cá. Mantenha-se na sua posição de servo, de obediente na presença do Senhor. Continue conectados, continue transmitindo, continue passando essas mensagens adiante, irmãos. Amém? Podemos contar com os irmãos? Deus abençoe, então, a sua vida, a sua família, e nós vamos nos ver novamente domingo, se assim Deus permitir. Deus abençoe a sua vida.